Olá pessoal, estamos começando mais um Talk Místico aqui pela Astral TV. Você vê o nosso programa todas as terças-feiras, às 21h30, mas não esqueça que às quintas-feiras nós sempre temos reprises. E agora nós estamos numa frequência nova, canal novo, 33.3, é o local que você sempre deve aí se conectar para poder nos ver e ver toda a programação da Astral TV, que é incrível e é maravilhosa. Você sabe que aqui você vai encontrar sabedoria, conhecimento, espiritualidade em um lugar só. Então nos assista, mas assista também toda a programação, toda a grade, não é? De profissionais incríveis que passam por aqui, trazendo conhecimentos para que a gente possa viver melhor. E hoje a gente vai falar sobre um tema que quem não gosta, né? No mundo inteiro, eu acho que essa temática que a gente vai trazer aqui é uma temática que as pessoas gostam, que as pessoas acreditam, que as pessoas buscam e que se identificam. A gente vai falar sobre astrologia. Você gosta de astrologia? Quem, antigamente não abria o jornal no horóscopo, ou até hoje não vai aí na internet para fuçar, olhar qual é as energias que estão pairando sobre o seu signo. A primeira coisa que a gente faz muitas vezes é perguntar qual o signo da pessoa que a gente conhece, né? Qual o seu signo? Que aí a gente começa a criar uma identificação, saber com quem a gente está falando, como que a gente tem que falar com essa pessoa, não é? O que a gente pode esperar dela. Eu acho que a astrologia é um tema tão fascinante, eu amo astrologia, né? Eu adoro, estava outro dia até conversando com meu filho, ele tem 6 anos de idade, ele já sabe que ele é de câncer e que o elemento do signo dele é água. Então, olha que maravilha, né? A gente cresce dentro desse universo. E para falar sobre isso, eu trouxe um amigo queridíssimo, que é uma grande autoridade no assunto, meu companheiro lá da Vibe Mundial, né? Uma pessoa que eu tenho maior apreço, que eu amo muito e que eu tenho certeza que vocês vão sair desse programa com muito mais conhecimento sobre astrologia. Estou falando de quem? Falando do Ricardo Ida. Tudo bom, Ricardo? Muito obrigado. Que honra estar com você. Você sabe que eu sou seu fã, admirador. E olha, um enorme prazer. O prazer é todo meu, sabe que eu também sou super seu fã, assisto não porque eu ouço, né? Porque na rádio a gente não assiste, a gente ouve. Também dá para assistir, né? Porque tem no YouTube, mas eu ouço o programa dele e o programa tá incrível. Quais os dias e horários que as pessoas podem te ver? Todos os dias? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Olha, todos os dias trazendo dicas, falando com os ouvintes, se comunicando, trazendo informação sobre astrologia. Porque ainda tem pessoas que têm dúvidas sobre astrologia, Ricardo? Nossa, bastante, viu? E cada vez mais a gente imaginava que esse assunto, até por ter hoje muitas informações disponíveis na internet, nas revistas, nos livros, as pessoas já estivessem mais conscientes do que é astrologia. Mas não, tem bastante gente que está descobrindo esse universo agora, embora seja um universo que já existe há mais de 4.000 anos. Mas a gente vê um interesse crescente, portanto, as dúvidas são sempre novas, todos os dias no programa. Em linhas gerais, para quem está lá em casa vendo a gente hoje, o que a gente poderia dizer que é astrologia? Eu, particularmente, entendo a astrologia como um campo de saber, onde a gente observa os astros e procura identificar quais são essas mensagens dos astros nas nossas vidas. Durante muito tempo acreditou-se, que os planetas influenciavam a vida das pessoas, mas uma corrente mais nova de astrologia, quando eu digo mais nova, talvez uns 150, 160 anos, entende a astrologia muito mais como sincronicidade, como se fosse uma observação de movimentos que têm acontecido na vida e os astros servem aí como placas, sinalizadores, semáforos. Então, eu entendo a astrologia como a interpretação dos astros na nossa vida. E você ainda encontra hoje em dia a resistência de algumas pessoas em relação à astrologia? Os céticos que falam, nada disso funciona. Uma coisa de 4.000 anos, né, gente? Se não funcionar, já tinha desaparecido do planeta Terra. Porque nada vai durar tanto tempo assim se não é funcional ou se verdadeiramente as pessoas não conseguem perceber que o que aquilo se propõe é real. Mas ainda tem muitos céticos, pessoas céticas em relação à astrologia? Bastante. E olha, mas eu não as culpo, não, porque muita bobagem também sai aí publicamente, nas redes sociais, falando sobre astrologia. O que é interessante é que a gente tem observado um número maior de astrônomos, fique claro, a astronomia é um campo de ciência que vai estudar lá a natureza, o movimento dos planetas, e a astrologia é a influência aqui na Terra.
Um número cada vez maior de astrônomos tem mergulhado no estudo da astrologia e se tornado astrônomos e astrólogos, inclusive na Universidade de São Paulo. Olha, que legal. Na realidade, é retornando ao passado, né, gente? Porque no passado não existia astronomia. O que hoje a gente chama de astronomia era uma ciência estudada pelos astrólogos. Então a gente está fazendo essa reconciliação. Uma reconciliação cada vez mais importante, presente. E eu acho interessante porque a gente não pode esquecer que todo astrólogo precisa estudar minimamente astronomia para entender o que está acontecendo. A gente faz cálculo lá, né, para movimentar, entender ascendente, entender parte da fortuna, Lilith. Né? A gente, para entender o mapa astrológico, precisa de cálculos que são cálculos baseados na astronomia. Qual a diferença, Ricardo, do mapa natal, que é aquele mapa que toda pessoa vai ver ali no dia que ela nasce, né? Que a gente pode dizer que é uma fotografia do mapa do céu no momento do nascimento dela, e o mapa para previsão, um mapa progredido. Qual é essa diferença? E as pessoas deveriam fazer todos os anos o seu mapa, a sua revolução solar, para entender os movimentos dos astros naquele ano da sua vida, é quase como um check-up. Vamos começar primeiro falando dessas diferenças de um mapa para o outro, porque acho que tem muita gente que acha que ainda dá para fazer previsão através do mapa natal, tipo para dizer, né, você vai ter sorte, etc, né? Acho que até é possível, mas você vai dizer melhor sobre isso. E a diferença do mapa para previsão. Primeiro, eu gosto muito da palavra prognóstico, né? Muito mais do que previsão. Previsão tem essa ideia de que as coisas vão acontecer, são fatalistas, enquanto prognóstico é mais ou menos entender aí as tendências, o cenário nos próximos anos, nos próximos meses, mesmo numa semana ou num dia. O mapa astral, ele é, como você falou, a fotografia do céu no instante exato que a pessoa nasceu. Então você precisa, para confeccionar esse mapa, a data, o local, o horário, e aí a gente vai entender onde estavam os planetas em cada signo, em cada casa astrológica, que na linguagem da astrologia, casa é o lugar, é o setor da vida. Toda previsão é baseada no mapa astrológico, né? Então, a primeira técnica de previsão é a gente entender que os planetas, né, eles estão em constante movimento e eles vão passando e ativando aqueles planetas que estavam na data de nascimento da pessoa. Mas existe uma outra técnica que é a revolução solar. E a gente vai, na revolução solar, fazer o cálculo para entender como é que está o mapa no momento em que o Sol volta ao estado original. Ou seja, eu nasci em 24 de fevereiro. E aí, nesse dia, todo ano, 24 de fevereiro, eu vou ver como é que está o céu no momento exato em que o Sol passa a ocupar a mesma posição que ele estava quando eu nasci. Olha. Então, quando a gente vai fazer um prognóstico para entender como é que vai ser a semana de uma pessoa, como vai ser os próximos meses, o próximo ano, a gente olha dois mapas. O primeiro é, a partir do mapa natal dela, como é que os planetas estão se movimentando dentro desse mapa. E segundo, a revolução solar é entender naquele ano onde é que está o Sol, porque não necessariamente ele está no mesmo grau do signo, mas ele pode estar numa outra área da vida e fazendo aspectos, conversando de forma desafiadora ou harmônica com outros elementos. Porque então a gente pode dizer que a cada ano o Sol vai estar no mesmo lugar. Então eu nunca vou deixar no meu caso, ser de Libra. Sim. Mas, por exemplo, o meu ascendente a cada ano vai estar num lugar diferente. A casa do ascendente, amor, sim. Né? A casa do ascendente, a casa do amor, a casa do meu objetivo de vida, a minha relação com as amizades, elas vão estar em setores diferentes. E é isso que determina esses prognósticos a cada ano. Isso. Só dar um exemplo meu aqui que fica mais fácil. Eu nasci no dia 24 de fevereiro, né, com ascendente em Gêmeos. Quando nasci, o Sol estava lá no alto, porque era meio-dia, e é o que a gente chama uma casa 10, uma área da vida que fala de carreira, de trabalho. Eu também tenho Sol na 10. Ah, é por isso, né? Se a gente fizesse o cruzamento de mapa, a gente ia ver por que a gente se dá tão bem, porque eu tenho tanta admiração por você. E eu por você. E aí, nesse dia, 24 de fevereiro de 76, em São Paulo, no horário em que eu nasci, o ascendente era Gêmeos. Quando eu olhei esse ano, a Revolução Solar, que foi recentemente, o meu Sol não estava, obviamente, na casa 10, mas ele estava numa casa 1. O que quer dizer isso? Que naquele momento, esse ano, é exigido de mim muito mais autonomia, muito mais independência,
um empreendedorismo maior. É o ano de se jogar. De me jogar. E o ascendente em Gêmeos não estava mais como ascendente, ele estava numa outra casa. Isso significa o quê? Que naquele ano, a minha forma de olhar o mundo vai estar muito relacionada a onde está o ascendente nesse ano. Olha que legal. Então isso é bastante interessante porque aí a pessoa ela entende como é que esses prognósticos eles são feitos e por quê. Obviamente a cada ano a gente tem um comportamento diferente, uma forma de se relacionar emocionalmente diferente, porque a Lua também vai transitar, né? Ela vai correr aí ao redor desses setores, né? E a Lua pode ser diferente no ano. No ano. Então, nesse ano, eu nunca vou deixar de perder meu mapa astrológico, as características básicas do momento em que eu nasci. Mas, cada ano, algumas áreas ficam mais importantes, algumas reações se tornam diferentes. Então, a Lua, esse ano, eu tenho uma Lua em Capricórnio, então eu tendo a buscar uma certa frieza, um certo controle nas minhas emoções. É difícil, né? O meu filho também é em Capricórnio, Lua é difícil. Por outro lado, esse ano a Lua não estava mais em Capricórnio, então eu não perco essa essência. A Lua estava no signo de Virgem, mas ele me traz um olhar mais pragmático dessa vez em relação às emoções durante esse ano. Quais você diria que são os signos que são mais independentes? Tem a ver com os elementos da natureza? Assim, bom, na verdade, mais do que os elementos da natureza, a gente sabe que tem 4 signos que são o que nós chamamos signos cardinais, que são vinculados às estações, o início das estações do ano. Então, quando a gente fala de Áries, quando a gente fala de Libra, quando a gente fala de Câncer e quando a gente fala de Capricórnio, a gente está falando de signos que têm uma vocação maior a dar início a processos, a processos de liderança. Então, se a gente dissesse, olha, quem são os signos que têm um potencial muito maior de abrir caminhos, eu diria que é Libra, Áries, Capricórnio e Câncer. Quando a gente olha o mapa astral, Ricardo, quais são os pontos que a gente deveria olhar ali, que são os pontos principais do mapa? Porque a gente fala muito, né? De ascendente, de lua, meio do céu, fim do céu, descendente. São esses pontos mesmo? Ou tem outros pontos que são importantes a gente observar? Ou às vezes alguns planetas que são mais importantes a gente observar no nosso mapa? Como é que funciona essa identificação dos pontos fortes e dos pontos mais fragilizados de um mapa? Depende, eventualmente, do assunto que você quer tratar, mas quando a gente fala de Sol, a gente está falando de identidade, a gente está falando de essência, a gente está falando de um papel que você veio cumprir na sua vida. Então, o signo solar é importante por conta disso. A Lua traduz, primeiramente, a forma como você reage emocionalmente. Os astrólogos dizem o seguinte, que qualquer um de nós precisa fazer uma transição entre a Lua e o Sol. Ou seja, por exemplo, eu deveria ser, na minha trajetória, deixar de reagir como um capricorniano e cada vez mais assumir um lado pisciano, ou seja, um lado muito mais compassivo, muito mais aberto às pessoas. Então, Lua e Sol. Depois o ascendente, que é a forma como as pessoas percebem a gente, como nós percebemos o mundo. Agora, um planeta que as pessoas têm muito medo, mas que é essencial para você entender a sua vida, é o planeta Saturno. Por quê? Porque o Saturno, onde Saturno estiver no seu mapa, é onde está a estrutura da sua vida. Se aquela área não estiver muito bem organizada na sua vida, todo o resto fica bagunçado. Então, tem gente que tem Saturno, por exemplo, na área de dinheiro. Significa que se aquela pessoa não lidar muito bem com os valores, com a vida financeira, todo o resto tumultua. Tem gente que tem um Saturno na casa de casamento. Significa que aquela pessoa, se não estiver muito bem organizada, muito bem estruturada, todo o resto do mapa não funciona. Então, Saturno é essencial, inclusive no que a gente chama de astrologia kármica, é o planeta principal para a gente observar. O meu Saturno está na 8, gente. Não é um Saturno facilzinho também, não. Mas acho que tem tudo a ver comigo. Tudo porque a casa 8 fala de um universo de estratégia, mas também de um universo do oculto. E é engraçado porque você consegue ser uma referência dentro desse universo espiritual, não só no Brasil e no mundo, e você ajuda a estruturar todo o diálogo interreligioso, as práticas, a possibilidade das pessoas de lidarem com a espiritualidade. Então tem tudo a ver, né? Olha, tá vendo? Eu adoro meu mapa. Meu mapa é muito bom, né? Ter Sol na 10 é uma bênção e uma maldição, eu falo, né? Porque uma vez eu estava falando com uma amiga minha que é astróloga, quero até que você conheça ela, Valéria Vilhena,
um amor aqui. Ela está morando hoje na Holanda, não está mais aqui no Brasil, mas quando ela vier para São Paulo, eu quero que você conheça ela. E aí ela estava falando uma vez, primeira vez que a gente se encontrou em Campina Grande, na Paraíba, para um encontro que acontece lá chamado Encontro da Nova Consciência, que você participou esse ano online, mas a gente se conheceu lá presencialmente. E aí ela olhou meu mapa assim e tal, e ela falou, nossa, você tem sol na 10, né? Uma bênção e uma maldição. Porque tudo que você faz se torna extremamente visível, né? As coisas boas e ruins. Sim, sim. E é verdade, né? Não tem jeito da gente ocultar nada à luz do sol, né? Não pode sair da linha porque todo mundo vai saber. Oh, nossa, tem que tomar cuidado. A Lua fala do quê, Ricardo? São as nossas emoções? São as nossas emoções, fala das nossas memórias e principalmente, e as pessoas lidam com isso dentro de uma perspectiva psicológica, da forma como você entende a sua mãe. Então, uma pessoa que tem uma lua em Capricórnio, e quando eu digo mãe, eu não estou falando de gênero, pode ser a figura, pode ser um pai, mas que assume essa função de nutrição, de acolhimento. Então, quando eu vejo a minha mãe, por exemplo, uma figura capricorniana, uma figura muito disciplinadora, uma figura muito estruturada, não necessariamente ela é assim, né? Mas é a visão que eu tenho dela. Então, eu tenho duas irmãs, uma tem uma lua em Libra, outra tem uma lua em Peixes. A gente tem a mesma mãe, mas cada um vê uma forma diferente. Olha, e o Sol seria o pai? O Sol poderia ser o pai. Então dá pra gente, olha que interessante, gente. O mapa astral, além da gente se entender e se conhecer, também dá pra gente entender as outras pessoas, os outros que estão ali ao nosso redor, e entender também como nós vemos essas figuras e a maneira como a gente se relaciona com elas. Sim, sim. Pode melhorar ou piorar, né? Dependendo da maneira como a gente vai observar ali o mapa, mas eu acho que dá pra gente trabalhar muito esses aspectos da relação humana, não dá? Principalmente. E a astrologia acaba oferecendo também outras ferramentas, que é uma sinastria, né? Que a gente pega o mapa de duas pessoas, seja pai e filho, irmãos, um casal. Não é só para amor, não é só para casar, né? Pode ser não, de relações. De qualquer tipo de relação, inclusive profissional. E aí a gente observa como é que uma pessoa a outra pessoa em seguida, quais são os pontos de tensão entre os dois mapas, como um se comunica, como o outro se comunica, como um entende valor, como o outro entende o mesmo valor, e por fim a gente cria um mapa da relação com a sobreposição disso. Então, um exemplo, a gente tem Sol na casa 10, se a gente fizesse, precisa ir fazer os cálculos, mas muito possivelmente a gente entenderia a responsabilidade da carreira, da profissão nas nossas vidas. Então, os nossos diálogos são muito mais favorecidos porque onde é que está a nossa identidade? Na forma de a gente construir o futuro. Então, isso é muito importante observar sempre onde é que estão não só o Sol, a Lua, o ascendente, Vênus, que fala como é que as pessoas se relacionam, Mercúrio, como é que as pessoas se comunicam. Então, a astrologia possibilita não só um autoconhecimento, mas principalmente como você pode construir relações com qualquer pessoa que esteja ao seu redor. E, Ricardo, os mapas que a gente faz para empresas, para um país, para uma data, para uma nação, qual a diferença disso para o mapa astral? Como é que isso se dá? É possível realmente prever ou ter um prognóstico através de determinadas datas? O que tem probabilidade de acontecer com um país, com uma nação, com uma cidade, ou com, sei lá, um comércio, um empreendimento? Como é que funciona isso? O mapa é o mesmo, a gente vai olhar. Vamos imaginar uma empresa ou uma nação. No caso de uma nação, a gente constrói no momento em que essa nação surge. Seja a promulgação de uma Constituição, ou seja, no caso do Brasil, a independência do país. A gente vai olhar quando isso acontece e aí a gente vai olhar como é que estava o céu. No caso de uma empresa, é no momento em que essa empresa surge, por exemplo, com o contrato social. Se não surgiu, mas em que momento que ela começa a operar. Um evento também. A Copa do Brasil é um exemplo típico. A Copa do Brasil era Vênus, ela estava muito debilitada no mapa e Saturno estava reinando. O comentário geral da Copa foi que a nossa abertura de Copa foi uma pobreza só. Não sei se você lembra, né? Então era uma coisa meio saturnina, de praticidade. Soturna, né? Soturna, pobre, feia. E nas Olimpíadas, ao contrário, Vênus estava muito bem posicionada. No caso do Brasil, é interessante porque o Brasil tem ascendente em
aquário. Então, essa é sempre a ideia de que nós somos o país do futuro. As pessoas olham para a gente como sendo o futuro, como sendo um país de uma certa liberdade. Excêntricos também. Excêntricos também, rebeldes, porque a gente tem essa ideia. Quando a gente olha o Brasil, o nosso sol está em virgem. E engraçado, porque no mundo inteiro tem essa história de que brasileiro ama limpeza, ama, né, a gente 10 banhos por dia. É verdade. Então é possível. E acontece muitas vezes de empresários que abrem um negócio e esse negócio não prospera, virem atrás dos astrólogos para reabrir a empresa numa outra data. Então, por exemplo, você tem uma empresa ligada ao ramo alimentício, você tem que ter um touro muito bem posicionado, né? O Vênus bem posicionado, a Lua bem posicionado, o signo de Câncer, evidentemente, lá numa posição também com os planetas em bons aspectos, porque caso contrário, dá problema. A empresa de luxo, você tem que ter uma Vênus, você tem que ter um Sol brilhando, né? Senão dá mal. Não funciona. Senão a coisa não vai funcionar. Mas sabe que é muito interessante essa questão que você fala, né? De a gente pensar de virgem no mapa astral do Brasil. Acho que a gente tem não só essa coisa da limpeza, mas de sermos detalhistas naquilo que a gente faz, de fazer tudo com maestria, bem feito, muito apesar trabalho. das dificuldades do país, não é? A gente vive em um país de terceiro mundo que, claro, não estou falando de todas as regiões do Brasil, mas que tem cara de primeiro mundo, não é? Apesar de ser terceiro. Então, por quê? Porque eu acho que a gente se esforça mais, que é uma coisa, acho, bem virginiana, né? Se esforçar mais para criar uma aparência legal, deixar a coisa bonita para o outro ver, não é? Se apresentar de uma maneira interessante e bacana. Eu vejo tanto isso no Brasil em tudo. A gente estava falando outro dia dos livros, por exemplo, do mercado editorial. Você pega livro dos Estados Unidos e pega livro do Brasil, cara, eles estão lá, no primeiro mundo, onde ainda leem livro em papel jornal. E aqui livro virou um artefato praticamente de colecionador. Sim. Você acha isso bem virginiano? Total, né? E não só isso, a gente tem uma predisposição meio subserviente enquanto povo, né? E o signo de Virgem tem isso, essa coisa do querer servir, do querer sempre estar trabalhando. A gente é um povo muito trabalhador. Então tem vários elementos. A gente tem um outro elemento, o Netuno, que fala muito desse universo místico. Netuno comanda, tem uma posição importantíssima no nosso mapa. Então não há meios do brasileiro deixar de ser místico. Ele pode ter mas em qualquer religião ele tem essa conexão. Né? A gente fala que os ateus aqui, se raspar um pouquinho lá, eles vão encontrar o DNA místico. É místico, porque isso está muito presente no mapa. Olha, eu estava falando outro dia que tem 3 coisas que a gente é reconhecido no mundo como referência. Primeiro é futebol. Sim. Né? Segundo é a arte, a música, né? Os nossos cantores, os nossos compositores são aclamados e reconhecidíssimos. E a espiritualidade. Aonde estão esses pontos no mapa do Brasil que você consegue, assim, talvez identificar o porquê disso? Então, a espiritualidade e a música na astrologia contemporânea, estou falando da tradicional, mas elas são regidas essencialmente por Netuno. Então, e o Netuno, a gente tem um Netuno muito forte, e esse Netuno tem aí um aspecto com Urano que traz o quê? Uma inovação. Né? Então a gente também é muito inovador. Né? A gente consegue aí criar visões novas de espiritualidade, visões novas de religião. Você vê, você organiza a maior feira esotérica do mundo. A gente tem a Vibe Mundial, que é a maior rede de rádio única no mundo. Né? A gente tem surgem religiões a todo tempo. Então tem esse aspecto de Urano, de uma inovação, junto com o Netuno. E a mesma coisa dentro da música. A gente consegue criar ritmos próprios e toda hora lançar cantores bem excêntricos. E que não conseguem ser reproduzidos, hein, gente? Que o chorinho, por exemplo, para o pessoal fora daqui, para os músicos, que são músicos aclamados, até hoje é uma coisa difícil deles reproduzirem um chorinho. Totalmente. E outro elemento é o planeta Marte, que é um complicador no mapa do Brasil, porque Marte está muito relacionado ao campo esportivo. Né? Tem lá um astrólogo e sociólogo, pesquisador na década de 50, Michel de Gauquelin, que revolucionou ciência e academia da França, na Sorbonne, porque ele mostrou que havia uma coincidência estatística de Marte muito forte no mapa está vinculado a grandes esportistas. E o Brasil também tem um Marte em evidência. Agora, o problema do Marte no mapa do Brasil é que, volta e meia, existe uma necessidade de pedir que o poder militar intervenha no Brasil.
Isso está presente. Essa natureza bélica. Tem essa natureza, eu não diria bélica, mas uma natureza de querer que o exército resolva as coisas, sabe? E que, agora, por que isso é importante? Porque o mapa, isso vale seja para um país ou seja para uma pessoa. Você pode ter essa tendência, mas você pode trabalhar. E esse mapa, que inicialmente pode ser um mapa muito tenso, um mapa cheio de oportunidades, você pode construir, ser co-criador da tua existência a partir dos potenciais que estão naquele mapa. Então, você tem um planeta muito ruim dentro do teu mapa, você pode transformar isso de uma outra maneira, usando esse potencial desse planeta dentro da tua carta astrológica. Olha, gente, a astrologia é uma coisa fascinante, né? Eu falo que todos nós deveríamos, pelo menos, ser alfabetizados em astrologia, não é? Bonito, né? Que a gente saberia viver melhor, a gente conseguiria entender melhor o ser humano, se entender, se conhecer, entender melhor o mundo, não é? Acho que não é todo mundo que realmente vai dedicar uma vida e se tornar um astrólogo, porque é um trabalho de muito tempo, de muita dedicação, e são muitos anos de estudos e que não acaba, né? Cada ano tem pessoas escrevendo coisas novas e adicionando a sua poesia e a sua inteligência a essa grande arte que é a astrologia. Mas se todo mundo se alfabetizasse em astrologia, que é aprender um pouco de astrologia, aprender ali a interpretar o seu mapa, entender como é que você pode se relacionar melhor que o outro, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, está tudo isso no mapa, a gente teria um mundo, eu acho, mais harmônico, mais equilibrado. E eu acho, e principalmente, Cláudio, porque quando você olha o mapa astrológico, naquele momento exato que você nasceu, no máximo 4 pessoas nasceram naquele lugar. Então é um mapa que não se repete, ele só vai se repetir a cada 200 mil anos. Quando você olha o mapa astrológico, você começa a valorizar as diferenças e entender que as pessoas reagem de formas diferentes, aprendem de forma diferente, se relacionam de forma diferente. Então isso desenvolve no indivíduo uma empatia e um respeito às diferenças muito grande. Quando eu comecei a estudar astrologia, eu passei a olhar o ser humano de uma maneira muito distinta. E realmente, falar, olha, eu não tenho como exigir que essa pessoa responda emocionalmente de uma maneira seja diferente, como eu, né? Seja como eu, pense como eu, entenda, se comunique como eu, porque não existe isso. Pois é. E quem está lá em casa, Ricardo, que a gente está chegando no finalzinho, olha só. Você precisa voltar aqui, que eu queria perguntar tantas coisas para você, mas quem está lá em casa, você faz atendimentos, faz leitura de mapa astral, tem cursos. Fala um pouquinho para as pessoas como é que elas podem te encontrar. Eu tenho as redes sociais, eu estou no Instagram ricardoida.oficial, Ida com H, eu tenho o meu YouTube, Ricardo Ida, tem um site www.ricardoida.com.br, lá eu posso agendar as consultas, leituras de mapa e em breve cursos online. Olha, então já segue o Ricardo Ida aí nas redes sociais e também na Vibe Mundial, todos os dias às 9 horas da manhã. Às 9 horas da manhã. Segue ele tanto nas redes quanto lá na Vibe Mundial, que eu tenho certeza absoluta que você vai começar a entender melhor a astrologia. Olha só, nesses 30 minutinhos aqui de programa, quanta coisa que você não sabia você aprendeu, não é? Imagina seguindo ele nas redes, ouvindo ele todos os dias, vai aprender muito mais, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço a sua generosidade. É um prazer ter você aqui, querido. Te amo, viu? Também. Obrigado. Gente, a gente vai ficando por aqui, mas você já sabe que todas as terças-feiras, sempre às 21h30, estamos aqui na Astral TV, agora 33.3 é a nossa frequência, e com reprises também às quintas-feiras. Assista esse programa que a gente passou hoje na quinta para absorver ainda mais esse conhecimento astrológico que você aprendeu aqui hoje. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.